Controlar a ansiedade nem sempre é fácil, mas Deus nos mostra através de sua palavra a como nós controlarmos os nossos sentimentos e não andarmos ociosos. Pensando nisso, à luz da Bíblia, eu trouxe aqui 5 passos para você aplicar em sua vida e assim controlar a ansiedade, que é o primeiro passo para a depressão. Se você aplicar esses 5 passos, com certeza você vai aprender a controlar os seus sentimentos. Mas antes disso, eu vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe o vídeo, tá bem? Para mais pessoas ter acesso a este tipo de conteúdo. E se você ativar o sino das notificações, você com certeza receberá vídeos novos que eu postar aqui no canal. Bem, então vamos lá. O primeiro passo que você deve aplicar na sua vida para você aprender a controlar a sua ansiedade é conheça o que a Bíblia diz. E como é que você conhece o que a Bíblia diz? Lendo-a. E um dos versículos que eu quero apresentar aqui para você começar a conhecer o que a Bíblia diz, se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. Veja o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Se nós andarmos ociosos, se nós andarmos preocupados com o dia de amanhã, nós não vamos conseguir produzir em nossa vida. Nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas súplicas, tudo aquilo que nos preocupa. Então, se você conhece o que a Bíblia diz, como é que eu conheço o que a Bíblia diz? Lendo-a, estudando, examinando as Escrituras Sagradas. Você não pode dizer que conhece a Cristo se você não conhece a sua palavra, pois a Bíblia afirma que Cristo é a própria palavra de Deus na face da terra. Cristo é a voz de Deus. Então, se você conhece a Cristo, você conhece a Deus. Se você conhece a Bíblia, você conhece a Cristo. Conheça o que a Bíblia diz. Examine as Escrituras Sagradas. Aplique-a em sua vida. Porque de nada adianta se você ler a Bíblia Sagrada, por exemplo, ler um versículo deste que nós lemos, para nós não andarmos ociosos, preocupados, que nós devemos lançar, seja em tudo as nossas súplicas conhecidas diante de Deus. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo para nós apresentarmos as nossas súplicas, irmos diante do trono da graça, pedirem súplicas, pedirem oração, para Deus cuidar dos nossos sentimentos. E assim você vai, pouco a pouco, aprendendo a como controlar os seus sentimentos. Segundo passo, dar a ansiedade a Deus. Veja o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus, lance sobre Jesus todas as suas preocupações. Tudo aquilo que te magoa, lance os seus sentimentos diante de Cristo. Que Cristo cuidará para que ninguém mais te magoe, para que ninguém mais te ofenda. Ah, mas é simples assim? Parece simples, mas na verdade você tem que ir aplicando esses passos pouco a pouco na sua vida. Essas orações, essas suas súplicas não vão resolver os seus problemas como de um passe de mágica. Não. Isso você tem que ir aplicando conforme você vai andando com a sua vida espiritual. Toda pessoa que aceita Jesus, Jesus concede na vida dele ou dela o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, esta pessoa tem o Consolador. Então você, aplicando este passo, lançando sobre Deus a sua ansiedade, lançando sobre Deus as suas frustrações, Deus cuidará para que ninguém mais te magoe. Isso não, como eu já falei e repito, isso não vai resolver os seus problemas como num passe de mágica. Mas isso vai consolidar ainda mais o seu fortalecimento espiritual, a sua amizade com Deus. É com o tempo que isto vai passando, que essa sua ansiedade vai morrer à míngua. É como eu já dizia, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome.
Então, alimente a sua amizade com Deus e a sua ansiedade morrerá de fome. Não será mais alimentado por você mesmo. Terceiro passo. Coloque em perspectiva. Ou seja, tenha perspectiva na sua vida. Se você já aceitou a Jesus, você tem que ter certeza de duas coisas no seu futuro. Primeira, que você vai viver a vida eterna. Segundo, que Cristo jamais te abandonou e nunca vai te abandonar. Se você aceitou a Cristo, Cristo está com você até os dias da redenção. Então você tem que olhar em perspectivas diferentes. Olhe numa maior perspectiva. Os problemas estão vindo sobre você. As tempestades estão vindo sobre você. E sempre surge uma pessoa para dar um conselho que vai te dar uma luz, digamos assim, entre aspas, no fim do túnel. Por que esta pessoa fez isso? Porque ela está do lado de fora da tempestade. Muitas vezes, para nós controlarmos a situação em nossas vidas, precisamos dar um passo atrás, sair fora da tempestade e olhar por perspectivas diferentes, por diversos campos de visões. É como um experimento que uma vez eu vi. Uma pessoa olhava um lápis de um formato cilíndrico no campo de visão de frente. Então, ele olhava um risco. E outra pessoa olhava do outro lado num campo de visão paralelo ao cilíndrico. Então, ele via somente uma rodinha, somente um círculo. E os dois discutiam. É um risco, o outro é um cilíndrico, Por quê? Porque os dois estavam vendo de forma diferentes, por campos de perspectivas diferentes. Então é isso que você deve fazer. Muitas vezes, sair fora da tempestade da sua vida, sair fora das confusões da sua vida e olhar de perspectiva diferente. Sempre tendo certeza que Jesus jamais te abandonará e que Jesus jamais te abandonou. Jesus vai estar sempre com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E a Bíblia mostra como você aplicar a sua fé inteiramente em Cristo Jesus, reforçando a sua esperança ainda mais em Cristo Jesus. Quarto passo, resolver uma coisa de cada vez. Quando você começa a se preocupar muito, com muitos problemas, isso acaba tornando o caminho para a ansiedade. Você fica ansioso, preocupado, você perde o sono, o sossego, você tem perturbação da sua paz, não tem paz no seu espírito. E a partir daí, você começa a se preocupar e querer resolver todos os problemas de uma vez só. Preste atenção no que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A Bíblia afirma que é para nós nos preocuparmos com o agora, com os problemas de agora, resolvendo um problema de cada vez. Devo também ressaltar que é para nós resolvermos os nossos problemas de cabeça erguida. Jamais fuja de um problema seu. Enfrente os seus problemas, encare. Se foi erro seu, encare as consequências. Se foi erro de outras pessoas, ótimo. Assuma responsabilidades que é para você assumir. Mas resolva um problema de cada vez. Aprenda a organizar a sua vida, para que assim a ansiedade saia fora da sua vida. Você tem que ver resultado de resoluções de problemas em sua vida. Quanto mais problemas você vai resolvendo, um após o outro, você vai sentindo e vai vendo resultado de crescimento, tanto espiritual quanto material em sua vida. Quinto e último passo, procure ajuda. Vencer e controlar a ansiedade nem sempre é fácil, mas Deus usa pessoas para nos ajudar durante essa jornada. Deus não nos abandona, Ele sempre está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu tenho certeza que quando nós sofremos um terremoto, sofremos um abalo espiritual, um abalo emocional muito grande, muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ver perspectiva de futuro, mas Deus vê perspectiva por nós. Deus muitas vezes nos afasta-se de nós, mas é apenas impressão nossa.
quando na verdade Deus está conosco, Deus está mais perto do que nós imaginamos. Mas por que então que você não consegue ouvir a voz dele? Você deve se perguntar. Porque quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sobre ansiedades, nós temos um hábito muito feio de tomarmos decisões erradas e precipitadas. Muitas vezes oramos a Deus pedindo uma coisa que só vai nos trazer mal depois. Você quer a resolução de um problema e você ora a Deus para que Deus fale com você aquilo que você quer ouvir. É por isso que você não escuta a voz de Deus, porque Deus quer falar com você não aquilo que você quer ouvir, mas o que Ele precisa. O que você precisa ouvir de Deus não é aquilo que você quer ouvir. É aquilo que Deus precisa falar com você. É aquilo que Deus precisa usar para levantar você de novo. Procure a ajuda de um líder espiritual, de um pastor, de alguém que você confie. E se muitas vezes essa sua ansiedade está te causando problema físico, também procure um médico. Este é o meu conselho. Mas se estiver causando somente problema espiritual, procure a ajuda de um pastor, de um líder espiritual capacitado para lhe ajudar. E Deus vai lhe ajudar através desses homens e mulheres de Deus que você os confiar em contar os seus sentimentos e as suas frustrações. Deus abençoe sempre a sua vida. Vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe o vídeo, tá? Ajude o crescimento aqui do canal e ativando o sino você receberá vídeos como este, direto no seu celular ou computador. Deus abençoe sempre a sua vida.